Muito boa tarde a todos. Antes do mais. Não, está aqui, pronto. Eu gostava, em primeiro lugar, de começar por agradecer se me permitem, por agradecer à organização o gentil convite que me fez para estar aqui. E eu gostava, desde já, rapidamente, dizer que em 18 minutos falar sobre prática clínica não é exatamente fácil. Eu sou médico, sou professor da Faculdade de Medicina de Lisboa e é aqui que eu trabalho. Precisamente, este é o meu gabinete, este é uma sala de reuniões e este é onde está o grupo de habitualmente 10 a 12 pessoas que faz parte do meu centro. A vista é uma vista muito bonita, que tem só um problema. É que está lá o estádio do Sporting. Já telefonei para o Costa para demolir, dizendo que não está a haver nenhuma utilidade para aquela coisa ali à frente, mas aparentemente não tem sido possível. Não tem sido possível essa minha... Bom, isto é só uma piada, enfim. Eu gostaria muito brevemente, e de uma maneira muito simples, até porque sei que a maior parte de vós nem sequer é especialista, a falar, em primeiro lugar, sobre o ato clínico através dos tempos, muito brevemente. Depois, defender a base científica da informação em saúde, que é, como sabem, basicamente uma revolução. Depois, muito rapidamente, falar sobre a relação entre o médico e o doente na perspectiva de cada um deles e, finalmente, levantar alguns problemas da prática clínica. Este quadro, que é do John Lukefield, assim é que é, demonstra precisamente aquilo que é a gênese do ato clínico. Temos um médico preocupado, isto é uma pintura do fim do século XIX, perante uma criança que objetivamente está doente, muito doente, e no qual o médico não tem aparentemente nada para lhe oferecer. Durante 25 séculos a medicina não tinha nada para oferecer a ninguém. Terapêuticas que se utilizavam na sangria para tudo e para todas as doenças, todos os estadios da doença. E portanto aqui o ar preocupado na solidão de um quarto, da relação entre um médico e o seu doente. Que de resto, nesta admirável fotografia americana do médico de família do século XX, em que ele de facto está a fazer aquilo que hoje é quase impensável. Está a fazer uma visita domiciliária. E portanto o Dr. Seriani, por baixo de um céu ameaçador, vê-se o ar cansado e gasto deste verdadeiro João Semana a ver os doentes. É óbvio que esta relação ainda não se perdeu, mas hoje a coisa é bem mais complicada. E nós tivéssemos que pensar numa situação e situar-nos de uma maneira nova, esta é aquilo em que nós vivemos todos os dias, um mundo, a invasão brutal da tecnologia na saúde. A tecnologia causa-nos problemas, ao contrário do que possa pensar, não é apenas soluções, também nos causa problemas. E a evolução, se eu tivesse que definir a evolução, provavelmente, da nossa relação com os doentes, é o progressivo autonomia dos doentes, nomeadamente da sua informação. Os doentes querem ser informados e querem também participar na decisão daquilo que lhes vai acontecer. E, de facto, isto que à partida pode ser uma coisa muito positiva, claro que é, todos gostamos dos doentes bem informados, na prática é, como vou tentar demonstrar-vos, um inferno. Porque a maior parte da informação que está, enfim, disponível para vossas excelências é de péssima qualidade. Na internet, no princípio deste ano, fiz um estudo, enfim, a propósito de informação, e meti no Google a palavra health e saíram 1.100 milhões de sites. Eu posso-lhes garantir que 99,99999% do que lá está é fraudulento, errado, cientificamente inválido, mas ainda restam para aí 10 ou 20 milhões de sites fantásticos. Isto é muito curioso, porque se meterem a palavra sexo, só tem 800. Mas as pessoas estão mais aparentemente preocupadas com a sua saúde que com o sexo. Limito-me a fazer uma análise meramente estatística do problema. É óbvio que a nossa abordagem dos problemas sofreu uma radical transformação. Uma mulher com 5, porque o chamado desmaio, há 10 mil anos seria considerada uma questão religiosa. E a doença seria, de certeza, tratada por sacerdotes. O grande Hipócrates foi o primeiro homem que tirou o lado religioso da doença. E disse, não, isto é uma coisa física. O que é, não sei, mas é uma coisa física. Até o início do século passado, seria seguramente considerada uma doença e a doente seria provavelmente sangrada, porque era a única terapêutica para tudo. Hoje, no século XXI, é considerado uma doença, é considerado um sintoma de uma doença cardíaca, talvez neurológica, e está aqui um esquema de diagnóstico diferencial, e é, portanto, esta marca que nos permite dizer que o conhecimento em medicina tem evoluído de uma maneira muito grande, mas, acima de tudo, a base científica. E se nós tivéssemos que juntar a isto a própria natureza do que é agora o conhecimento em medicina, teríamos que juntar a estatística. Mas também o conhecimento também é cultural, também é social e também, bem entendido, antropológico e sociológico. Eu deixo aqui de propósito os 3 pontos, porque é óbvio que há outras áreas igualmente interessantes que definem aquilo que é o nosso papel para curar, no sentido mais clássico da palavra, dos chamados curadores. Na relação médico-doente e naquilo que nós hoje em dia entendemos ser o que é, enfim, o que deve ser
a nossa prática, há um fenómeno novo. E o fenómeno novo é a explosão da informação científica em medicina. E essa eu já vos vou mostrar a gravidade da situação. Eu digo a gravidade da situação porque desde que estamos aqui já foram publicados mais pelo menos 5.000 artigos médicos. Portanto, a minha questão é saber o que é que eu tenho que ler daquilo, não é? Quando for para Lisboa. E, portanto, no fundo, porquê que isto é assim? É que, de facto, o método científico é aquele que produz as melhores provas. A palavra evidência é aqui um bocadinho, enfim, mal utilizada, mas bem, hoje também entendo que a evidência tem também o papel das provas. A evidência científica, pela sua natureza, é aquela que, de facto, melhor descreve os fenómenos biológicos. E a ciência o que faz é diminuir os erros aleatórios, pouco, mas, acima de tudo, os erros sistemáticos. Os erros de apreciação, os erros de estabelecimento, por exemplo, de causalidade entre uma coisa que eu faço e um resultado que eu obtenho, pode não ser fácil de definir, não é? Ou seja, se eu puser um estudo, que vou tentar estudar a relação entre o canderel e a obesidade, reúno aqui Vossas Excelências numa sala, estamos uma manhã inteira até toda a gente classificar as pessoas com fotografias entre magras, normais e gordas, até cada um de vós ser constantemente reproduzir, constantemente, o que acha que é magro, gordo e normal, depois entre cada um e outro, até estarmos todos a uniformizar essa classificação. E depois pagaria e pediria para fazermos uma amostragem aleatória de cafés, do Norte, Centro e Sul, litoral e interior, e o estudo era muito simples. Mandava-os para o café, encostavam-se ao balcão, e quando alguém chegasse e dissesse uma bica, classificá-lo em gordo, magro ou normal, e depois diriam mete ou não mete canderel. Na vossa opinião, qual é as pessoas que mais frequentemente metem canderel? Os gordos, os magros ou os normais? Eu nunca vi um magro meter canderel no café. Qual é a conclusão do estudo? O canderel engorda. Ou seja, há aqui uma relação que é uma associação entre o canderel e a gordura que não é causal. E se isto é fácil de determinar porque é o gato escondido com o rabo de fora, em medicina clínica é muito mais complicado. E aí nós sentimos que somos superiores a estas pessoas. Porquê? Porque de facto temos um corpo científico forte para as nossas ações. Reparem que isto é um verdadeiro generalista. Trata problemas de bexiga sexual, de hemorroidas, de coluna, faz doença de dor de dente, é também dentista, tem infecções no corpo, é também pneumologista, há aqui o telemóvel, se quiserem ligar. A razão por que nós nos rimos é dizer assim, bom, porquê é que isto nos faz? É que aqui falta qualquer coisa. O que é que falta? Falta a segurança da ciência. E o que é que a ciência nos trouxe? Muitas coisas. Trouxe-nos um aumento de 50 anos sobre a vida. Um português que nasceu no princípio do século XX esperaria viver mais ou menos 37, 38 anos. Hoje, um bebê que nasce do sexo masculino esperará viver 74, se for do sexo feminino, esperará viver pelo menos 82. Como sabem, as mulheres matam-nos a todos. Eu só conheço viúvas. De cada 10 viúvos, 9 são viúvas. Isto é a prova que o sexo forte é de facto das mulheres. E, portanto, este aumento, claro, foi com condições de saneamento básico. Foi com melhores condições de vida. Foi com desenvolvimento económico, sem dúvida. Mas tiramos de conversas. 50% são remédios. E a cada novo ano, no extremo de vida que nós ganhamos, é cada vez mais os remédios. Eu, para ganhar um ano extra dos 80 a 81, tenho que tratar massivamente medicamente esta pessoa. Sem ela morre aos 80. A cada ano novo que vamos ganhando, a importância da medicina é maior. Versus ganhar um ano dos 40 aos 41. Portanto, este é um fenómeno que, de facto, é um dos sucessos mais espetaculares daquilo que se chama a ciência médica. E depois vem aquilo que é um milagre. Eu considero isto, talvez, a vacinação, talvez a intervenção mais importante da história da medicina. Porque erradicou, provavelmente, a grande maior parte das doenças virais das crianças. Este é o exemplo típico também de uma ação de saúde pública espetacular. Depois, os mecanismos de suporte de vida, que permitiram que as pessoas que morriam aos 40 anos com complicações deixaram de morrer. E depois vieram os transplantes. E pensa-se que hoje em dia, provavelmente, no futuro, nós podemos vir a ter mais ou menos como supermercados de órgãos, onde progressivamente vamos, por simplesmente, substituindo aquilo que vai falhando. Assim tivemos essa tecnologia. Ela está a começar agora, provavelmente. Teremos que aguardar. Outro milagre da medicina é o tratamento de VIH-Sida. Eu estive na América muitos anos, depois de me formar cá, e foi nos anos 80, e levei, como costumo dizer, na cara, em São Francisco, vi 3 anos em Nova Iorque, 3 anos em São Francisco, e levei em São Francisco o pico da epidemia da SIDA. O que quer dizer que São Francisco era uma cidade de homossexuais, basicamente, era uma cidade de comportamentos alternativos muito interessante, era uma cidade fabulosa, toda aquela Bay Area,
E, naturalmente, os homossexuais, homens acima de tudo, tinham uma enorme influência. Eram os homens mais cultos, eram as pessoas mais evoluídas, era de facto uma cultura muito própria, que eu, quando cheguei, até me agradou muito. Eu tinha, por exemplo, sistematicamente um secretário, porque havia muito mais homens que mulheres. Eu apanho, como médico, num grande centro universitário americano, com a SIDA, e começo a ver desaparecer diariamente as pessoas com quem trabalhava. Era sempre a mesma coisa. Eles adoeciam a primeira vez com infecção, já não saíam do segundo internamento. E o meu chefe morreu. E o meu secretário morreu. E o chefe de departamento morreu no curto espaço de tempo em que eu lá estive. Portanto, foi uma situação traumatizante, profundamente traumatizante para nós. E 30 anos mais tarde, 25 anos mais tarde, a SIDA passou a ser uma doença crónica de baixa mortalidade. Ainda há milagres na medicina. E muito me apraz registá-lo. É claro que tudo isto necessita de informação e isto é que é o nosso problemita. É que quando nós olhamos para esta realidade, vemos que temos que os médicos têm aqui um problema grave. Não sei se lembram do Donald Rumsfeld. O Donald Rumsfeld, que era o secretário de Estado do Bush na Primeira Guerra, um homem de má reputação, mas muito inteligente. No princípio do ano 2003, 2002, já não me lembro, quando portanto, a guerra já tinha começado, e eles davam uma conferência de imprensa regular para informar o povo americano e o mundo de como, enfim, o que é que estava a passar. Até com um jornalista que se virou para o Donald Rumsfeld e disse: olha, desculpe lá, a guerra está a correr bem? Uma excelente pergunta. Está a correr bem? Eu não sei qual é uma métrica da guerra a correr bem. Não sei se é o número de inimigos que eu mato, não sei se é os quilómetros que avançam, não faço mais que ideia. Mas a pergunta é lógica. Desculpe lá, a guerra está a correr bem? E a resposta do Rumsfeld, que foi muito gozada em blogs, mas as pessoas que gozaram-nos em blogs não viram bem a inteligência de uma resposta. Disse assim: olha, eu em relação... Isto em inglês é mais bonito, mas eu vou dizer em português. Eu, em relação à informação, há sempre três situações. Há os conhecidos, aquilo que eu sei, que sei. Depois há os desconhecidos, aquilo que eu sei, que não sei e que devia saber. Mas o que me mata no fim do dia é os desconhecidos, aquilo que eu nem sequer sei, que não sei. E sob esse ponto de vista é exatamente o que se aplica à ciência médica. Eu sei muito bem o que é que sei que tenho aqui uns buracos de conhecimento que me convém preencher, mas desde que eu estou aqui, dos tais artigos, o que é que eu tenho que ler? O que é que me está a escapar? Compreendem, portanto, a extraordinária dificuldade. E é claro que quando isto não é assim, acontecem situações muito interessantes e um pouco trágicas. Vou-vos falar da terapêutica hormonal de substituição, que pura e simplesmente tem a ver com o tratamento da menopausa. As senhoras chegam a uma determinada idade, o ovário falha, deixa de sintetizar estrogénios e progesterona e, portanto, pareceria de todo sentido substituir estas hormonas, certo? Certo. Algumas das mulheres sofrem seriamente com isto. A maior parte não, graças a Deus, mas há algumas que é extraordinariamente limitativo os sintomas de menopausa. E não temos que brincar com isto, é uma situação séria. Pois bem, começou-se a tratar com a tal combinação estrogênio e progesterona e obteve-se um achado espúrio de diminuição das doenças cardiovasculares. Ou seja, estas doenças aparentemente pareciam ter muito menos infartos de miocárdio, muito menos acidentes vasculares cerebrais, muito menos problemas vasculares periféricos. Bom, e baseado nisto, ou seja, baseado numa impressão e não em ciência, foi publicitada pela indústria farmacêutica como uma medida preventiva major. E então aí passou não só a ser uma medida de tratamento sintomático, mas passou a ser também uma medida de medicina preventiva. E milhões de mulheres tomaram terapêutica hormonal de substituição durante anos. Até se publicaram livros. Até que houve uma mulher, que foi a única diretora do National Institute of Health dos Estados Unidos, a grande Bernardine Healy, que resolveu estudar as mulheres. Isto é, até há cerca de 10, 15 anos atrás, tudo o que sabíamos sobre medicina era estudado em homens de meia idade. Entre os 30 e os 60 anos. Não se estavam idosos, não se estavam crianças, não se estavam mulheres. Acreditem no que nos digo. Não havia, isto depois extrapolava-se alegremente. Onde se fizeram erros colossais, como é óbvio. Hoje sabemos que o idoso não é a mesma coisa que uma criança e que uma mulher não é a mesma coisa que um homem. É isso que eu explico sempre ao meu filho. Olha, filho, eu não sei o qual em que a mulher é diferente de nós. Sei apenas que se tivesse escrever um livro de introdução, ele teria pelo menos 900 páginas. E, portanto, para além dos aspectos, também há estes aspectos de resposta às doenças e aos tratamentos. E ela resolveu estar este problema. E o que é que ela fez? Pegou em 50 mil mulheres pós-menopáusicas, em prevenção primária, isto é, sem nenhuma doença, e tratou-as, dividiu-as em dois grupos, e tratou 25 mil com tal combinação de estrogénios e progesterona, e outras 25 mil com placebo. E aquilo que ela conclui é que as doentes estavam a fazer estrogênio com progesterona, aqui são a taxa de eventos cumulativos de doença cardiovascular, quanto mais alto, pior, versus o placebo, tinham muito mais complicações cardiovasculares do que aquelas que estavam a tomar placebo. Ou seja, uma experiência bem feita, um estudo bem feito, veio implodir a ideia de que isto seria
uma medida preventiva eficaz. E quando ela depois repetiu este estudo em doenças de prevenção secundária, isto é, mulheres já com doença coronária documentada, verificou que era a mesma coisa. Estes dois estudos, o Human Health Initiative e o HERS, vieram provar que a terapêutica de substituição, com medida preventiva em cuidados primários, faz mais mal que bem, e em cuidados secundários é totalmente inútil. De onde a questão seria de perguntar quantas mulheres morreram por causa disto. Eu calculo que em Portugal, a imensa potencial indicação, são todas mulheres portuguesas, a potencial indicação, estamos a falar provavelmente em dezenas de milhares de pessoas. Não é que seja apenas um exemplo, é só para vos dar um exemplo, que sem ciência sólida não vamos lá. É porque a maior parte das vezes aquilo que nós podemos recomendar às pessoas são coisas simples. São coisas simples. Isto funciona tudo. A partir daqui, e as vitaminas? Há uma ideia que nós devemos ser, enfim, deficitários em vitaminas. Pois bem, devem fazer bem. Bom, esta é uma revisão sistemática que foram estudados um conjunto de ensaios clínicos estudando efeitos antioxidantes e das vitaminas, incluindo 68 ensaios clínicos com um número de 232 mil doentes, o que é uma amostra gigantesca. Okay? E as conclusões são um bocadinho deprimentes. 47 ensaios clínicos com 180 mil doentes dizem que os antioxidantes aumentaram a mortalidade global em 5%, o beta-caroteno em 7%, a vitamina A em 16%, a vitamina E em 4% e só o selênio e a vitamina C que aparentemente não tiveram efeitos. Isto é a abordagem científica de um problema médico. E depois nós poderíamos querer que se comunicássemos isto às pessoas, estaríamos chaves. Não é verdade, porque as pessoas têm uma série de crenças e mitos. Querem ver? Isto é um estudo americano. 50% dos americanos acreditam na astrologia, 19% em bruxas, 22% acreditam que há extraterrestres que nos visitaram, há um terço que acredita na Atlântida, e esta é a minha favorita, que os homens e os dinossauros foram contemporâneos quando há uma diferençazinha de 230 milhões de anos. O dilúvio bíblico, 2/3 acreditam que ele existiu, e 35% acreditam em fantasmas. A mim convinha-me imenso acreditar num mundo onde há fantasmas, deve ser muito mais animado. Eu tenho que confessar, deve ser muito mais animado. E a comunicação com os mortos. Eu penso que a filha do Solnado é que fala, eu não sei se existe, ele comigo não fala, seguramente que não fala, e quando os meus doentes me dizem, professor, seja o que Deus quiser, olha, eu preciso de todas as ajudas que me puderem dar, se me puder interceder, eu até agradecia, porque a situação não está muito boa. Isto é para vos dar o exemplo da dificuldade que há em pretender que uma comunicação transparente e objetiva dos dados científicos que é compreendida. E, de facto, há um estudo muito interessante feito numa revista americana, em que eles foram estudar perto de quantos é que eles são? Exatamente, 1.600 pacientes que estavam seguros, eram uma classes médias altas, médias e médias altas, com seguros de saúde, e foram tentar perceber qual era a ideia que eles tinham sobre a ciência na medicina. E os resultados são completamente deprimentes. Ou seja, a maior parte das pessoas pensa que os medicamentos mais modernos são melhores que os antigos, quanto mais testes se pedirem, melhor é a medicina, quanto mais o médico opera, melhor o médico é. E, portanto, qual é o problema? Isto vem ao arrepio daquilo que nós experts pensamos que é medicina de boa qualidade. E, portanto, temos aqui um problema complicado. Porque depois, quando olhamos para aquilo que os doentes escolhem a reputação. Isto é um estudo feito com idosos. Como é que escolhe a Inglaterra? Como é que escolhe o hospital para onde vai ser operado? É a reputação do hospital e a reputação do médico. Ou seja, por outras palavras, apesar de todos os nossos esforços, de séculos, tentar informar as pessoas com os melhores cuidados possíveis, é extremamente interessante perceber em que é que elas verdadeiramente acreditam. Eu vou terminar dando esta imagem de um grande... Esta frase, um grande médico, enfim, um grande personagem da medicina, que é o Sir William Osler, que diz que a medicina é uma ciência de incerteza para uma arte de probabilidade. E, porque a incerteza existe, nós temos de tentar diminuí-la, e estas são as características da prática clínica no século XXI. É esta complexidade extraordinária que de facto, nos atormenta e, ao mesmo tempo, nos faz com que isto seja uma profissão verdadeiramente única. Eu vou terminar voltando ao início, ao nosso quadro. E se há uma característica que é fundamental em qualquer bom médico, é que ele seja um bom observador. Quantas pessoas estão neste quadro? 3. Não, de facto são 4. E agora que já sabem que estão 4, quando olhem para o quadro já ficam que elas estão lá às 4. Muito obrigado pela vossa atenção.